irmãos, a gente já fica nervoso de vir aqui, né? E a esposa ainda faz uma brincadeira dessa, aí fica mais nervoso ainda. É muito bom estar aqui, como eu sempre falo, com os irmãos, para podermos compartilhar da palavra de Deus. Não existe nada melhor, queridos. Hoje eu estava na EBD, o César dando aula, e os versículos que ele citava, né, as coisas que ele mostrava, eu falava, cara, como Deus fala com a gente, né? Como é bacana isso, a gente poder ter esse momento de estudar a palavra, não só na igreja, mas estudar em casa também. Tempo chuvoso já foi, né? Eu acho que sim, né? Não sei. Tempo em Pouso Alegre é meio enrolado, né? Às vezes chove, faz sol. Mas não é gostoso quando a gente está em casa e a sua mãe ou a sua avó faz aquele bolinho de chuva, né? Não é isso? Bolinho de chuva é mineiro, carioca, o que é? É mais mineiro, né? Mas eu lembro que a minha mãe fazia muito bolinho de chuva. E não tinha internet na época, né? Ela fazia um bolinho de chuva gostoso, a gente ia para a sala, ligava a TV e ficava vendo desenho e comendo aquele bolinho de chuva. Ela jogava canela por cima, né? Açúcar. Nossa, é incrível, né? Muito bom. E esses são os sabores mineiros, né? Eu costumo dizer que eu sou mineroca. Eu sou mineiro com carioca, né? E eu não posso renegar de onde eu vim, e eu amo também a cultura mineira. E a gastronomia mineira é maravilhosa, né? Outra vez nós fomos de Ouro Preto, né, cara? Fomos de Ouro Preto. Só tem coisa velha lá, com a graça de Ouro Preto. Gente, eu fiquei encantado com Ouro Preto. Né? Ouro Preto, ele exala Minas Gerais. Principalmente ali no centro histórico, né? Você olha onde foi morto Tiradentes, tem lá um museu da Inconfidência, que é de graça, você pode ir, fala sobre a história de Minas, e a história de Minas ela é riquíssima. E aí você vai olhando aqueles casarões, né? Muitos do período colonial ainda, estilo rococó. Nós fomos aonde foi enterrado, Alejadinho. E a igreja que ele fez é nesse estilo barroco, na verdade, né? Que é até um estilo português, uma herança portuguesa. E você fica olhando aquilo e me lembra quando eu ia com meu tio, lá em Vassouras. Vassouras parece muito com Minas Gerais. É Rio de Janeiro, mas parece muito com Minas Gerais. Né? Tinha aqueles casarões, eu gostava de ir com ele por causa de casarões. E aí tinha aqueles chão de tábua corrida. Eu achava aquilo incrível também. Né? Eu sempre gostei daqueles casarões antigos. E aí quando você entrava na cozinha, o que você via? Um fogão a lenha, né? E olhava nas paredes, né, vários tipos de coisas penduradas, né? Vasos de barro pendurados. E geralmente, né, tinha esqueci o nome agora, um filtro de barro, né? Na casa do pai da Cris, da mãe, tinha lá um filtro de barro, né? E isso também é muito marcante, um filtro de barro, feito de barro, assim, um vaso de barro com água dentro, né? E isso é algo muito emblemático, quando você pensa que nós somos vasos de barro, e nós temos algo precioso dentro de nós, que é o Cristo, que é a água viva. E isso é bacana demais, né, irmãos? Minas Gerais é uma terra gostosa de você ver isso, essas tradições mineiras. E hoje nós vamos trabalhar isso em nossas vidas. Nós vamos pensar como que nós, como vasos de barro, podemos conter algo tão precioso dentro de nós e como que Deus trabalha em nossas vidas, apesar da nossa constante desobediência. Assim como ele fez com o reino de Judá. Nós vamos estar vendo isso nessa manhã, para que nós possamos nos humilhar diante dele e para que nós, nos humilhando, possamos ser vasos de honra na mão de Deus. E para isso nós vamos estar lendo em Jeremias capítulo 18, dos versículos de 1 ao 6. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Eu ia perguntar quem gosta de bolinho de chuva aqui. Quem gosta de bolinho de chuva? É bolinho de chuva que fala mesmo? É, né? Eu gosto de bolinho de chuva.
Até porque era baratinho, né? Então, nossas mães podiam fazer assim, com mais frequência. E quase sempre quando chovia, lá em casa tinha. Pegava antes. É mesmo. É. Não, irmãs, essas coisas, elas têm fundamento, sabia? Meu pai contava uma história da sopa de pedra. Já ouviram essa história? Quem vai fazer sopa de pedra, né? Era alguém muito esperto que queria tomar uma sopa e ele não tinha dinheiro, ele falava para os amigos, olha, eu trago pedra. Né? Eles vão trazendo os outros ingredientes. Aí eu trazia batata, outra cenoura, e colocaram tudo dentro da panela, fizeram a sopa e ele acabou tomando a sopa, ele só tinha pedra. E outro dia eu estava vendo uma série, né, onde um italiano ele usa pedras para fazer comidas chiques, né? Comidas que eu não vou comer nunca. Então, um prato daquele, um prato de pedra daquele deve ser uma fortuna. Mas tem esses fundamentos, né, irmão? Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se você continuar aí no livro de Jeremias e voltar um pouco ali no capítulo 1, você vai ver que o autor do livro, que é o próprio Jeremias, ele começa a dizer quem ele é. E ele tinha um escriba, que também pode se falar como amanuense, né? Aquele que escreve as suas histórias, e Baruque escrevia tudo que ele falava. Todas as profecias que Jeremias falava, ele anotava. Em Jeremias capítulo 1, versículo 1, fala assim: Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Olha o Benjamim aí, né? No território de Benjamim. E Anatote é uma cidade, na verdade, uma pequena vila que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E nessa vila era onde moravam os sacerdotes. E Jeremias era filho de um sacerdote. E apesar de no texto sagrado não ter nada que identifique que ele exerceu o sacerdócio, fala que ele foi profeta. E quem foi que chamou Jeremias para ser profeta? O próprio Deus. Deus chama Jeremias para que ele possa ser boca de Deus. Profeta quer dizer boca de Deus, aquele que fala por Deus as palavras do próprio Deus. E ele chama Jeremias, então, para que ele pudesse profetizar ao povo, e ele falou durante 40 anos para aquele povo, o povo de Judá. Agora imagina você falando 40 anos para um povo e esse povo não ouvir. Imagina o pastor pregando aqui durante 30, 40 anos de ministério e ele não vê a transformação na vida das pessoas. Deve ser algo triste. Mas ele está fazendo o papel dele, falando a palavra de Deus. Porque o profeta, ele fala aquilo que Deus colocou em sua boca. O falso profeta fala de si mesmo. Fala das suas realizações, fala aquilo que vem na cabeça dele. E é fácil você identificar um falso profeta quando você observa isso na vida daquele que está falando das coisas que deveriam ser de Deus. E ele profetizou por 40 anos. Ele profetizou sobre 5 reinos. No reino de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então, durante todo esse tempo, Jeremias estava profetizando. E ele não falava aquilo que o povo queria ouvir. Ele falava aquilo que Deus colocava em sua boca para falar. E nem sempre aquilo que Deus fala agrada aos nossos corações, porque nós somos seres de ânimo dobro, de coração duro. Nós precisamos ser chamados à atenção muitas das vezes. E Deus dá alguns puxões de orelhas
na gente, para que nós possamos voltar para o caminho correto. E era isso que estava acontecendo com aquela tribo, com o reino de Judá. Como nós sabemos, o reino até Salomão estava unificado, mas depois de um tempo, esse reino foi dividido em reino do sul e reino do norte. E o reino do norte já tinha sido destruído pela Síria. Não existia mais reino do norte. Existia o reino do sul ainda. Eles ainda permaneceram durante um tempo resistindo aos ataques, às pressões, mas chegou um momento que não pôde mais resistir. E os babilônicos dessa vez vieram e levaram o povo cativo, como nós bem sabemos, ficou 70 anos no cativeiro. Mas antes disso acontecer, Jeremias foi o profeta que falava das coisas de Deus e trazia juízo de Deus. Ele falava para os reis, ele falava para o povo, que o povo precisava se corrigir diante de Deus. E a atitude do povo de Deus em relação a Deus era tão terrível, queridos, que era como a relação de uma mulher adúltera. O povo ia no templo, oferecia holocaustos a Deus, e depois disso, de ter oferecido holocaustos a Deus, ter cultuado a Deus, saía do templo, ia para as áreas próximas e oferecia sacrifício a outros deuses. E Deus não admite isso. Deus quer ser exclusivo nos nossos corações. Nós não podemos adorar a Deus e adorar ao mundo. Adorar a Deus e adorar Mamon. E chegava ao ponto de ser algo tão terrível. Se vocês pegarem Jeremias e começarem a ler, são mais de 50 capítulos, você vai ver que eles ofereciam os próprios filhos como sacrifício. E alguns dizem que era para Moloque esse sacrifício. Ou seja, sacrificavam os próprios filhos e depois se voltavam para Deus, para o templo, achando que Deus estaria com eles nessas coisas. Mas Deus não admitia isso. E ele trazia juízo para o povo. No verso 2 do capítulo 18, fala assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Em outras versões está dispõe-te, ou seja, vá rápido à casa do oleiro. Eu quero falar a minha palavra na casa do oleiro. E novamente, irmãos, eu esqueci uma coisa que é importantíssima. E eu vou fazer agora, vou abrir um parênteses, e nós vamos orar ao nosso Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque, apesar das nossas falhas, o Senhor trabalha em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos molda, o Senhor nos amassa, nos molha com a água do teu Santo Espírito e faz de nós aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Fala aos nossos corações, ou melhor, continue a falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos. Dando continuidade, então, nós vamos ver que Jeremias chegou na casa do oleiro. Quem sabe o que é um oleiro aqui? Onde eu morava, tinha um vaga chamado olaria. Muita gente sabe, né? Irmão Marinho, eu senti que a roda deu uma levantadinha na mão ali, né? Tem oleiro? Oleiro aqui geralmente faz tijolos, né? Vasos também faz? Então, tem um filme que fala. E argila. Quando eu era criança, eu usava muita argila para fazer bonequinhos de argila, né? E existem aqueles que trabalham para fazer barros, fazer jarros, e geralmente eles têm um local onde são duas rodas, uma em cima, uma embaixo. Na época que era de pedra, mas pode ser também de madeira, atualmente deve ser mais de madeira. E aí o oleiro vai empurrando com o pé e o barro fica em cima e ele vai dando forma ao barro e faz lindos jarros. E foi isso que Jeremias viu. Na hora que ele chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando, já estava atuando, fazendo seu barro, e de repente o vaso perdeu a forma. Algumas tradições dizem que quebrou. E o oleiro aproveitou aquele mesmo barro e continuou a trabalhar nele e deu a forma que ele queria dar. E aí Deus fala para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Ou seja, Deus estava falando para o povo, até mesmo para o
próprio Jeremias, porque ele também era parte do povo. E isso é algo importante aqui no contexto da nossa mensagem dessa manhã, que ele era parte do povo, ele estava junto com o povo. E Jeremias via a dureza no coração desse povo, e ele chorava. Alguns chamam Jeremias de o profeta chorão. Eu não gosto muito dessa designação que dão a ele, que parece que ele era um chorão, assim, uma pessoa fraca, né? Qualquer coisa chorava. Mas nem todos que choram são fracos. A gente sempre vê nossos irmãos primeiro chorar quando prega, né? E não é porque ele é fraco, é porque ele sente Deus no coração dele. É porque ele se compadece daqueles para quem a mensagem está sendo transmitida. Isso é muito bonito, irmão. Você vê alguém que chora, e chora porque se compadece da dor do outro, isso não é algo normal hoje em dia. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas são duras, elas não choram mais pelo outro. Elas choram porque não podem ter acesso à internet, não escrevem. Elas choram porque o pai tirou o YouTube, porque a mãe tirou o Facebook. Mas quando vem a dor do outro, são poucos os que choram, né? Por isso que eu gosto de ver o escudeiro pregar, porque ele é sensível. Isso é bacana, irmãos. Nós precisamos ser sensíveis com a dor do outro, com a dor do que sofre. Jeremias era assim. Ele não era chorão porque ele era fraco. Você pode ver em Jeremias 9:1, Jeremias 13:17, Jeremias 14:17. Ele chorava porque ele via o que aquele povo estava fazendo. E ele sabia o fim daquele povo. Então ele chorava. E é por isso que chamam ele de profeta chorão. E eu não gosto muito dessa designação. Profeta chorão, né? Mas era alguém que talvez pudesse ter designado mais como um profeta sensível à dor dos outros, né? Eu acho que falaria mais profundamente, nós entenderíamos melhor. Talvez você esteja aqui nessa manhã e tenha vindo com áreas da sua vida que precisam ser tratadas. Talvez você precise voltar atrás, lembra do sermão do domingo passado? No domingo que vem não serei eu, viu, irmãos? Podem vir, porque já não serei mais eu, né? Mas eu falei sobre isso, sobre voltar atrás, sobre se arrepender, sobre ter outras posições. Existe possibilidade disso acontecer em nossas vidas. Se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Talvez você tenha vindo nessa manhã precisando entender que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos nos colocar diante dele, entendendo quem ele é, e nos humilharmos em obediência a Deus. Talvez você se sinta indigno até mesmo de orar a Deus por causa desses pecados que ficam toda hora buzinando no seu ouvido. Ontem eu assisti um filme de Lutero e ele ficava, brigando com o diabo porque ele ainda não tinha entendido a graça do Senhor. Mas talvez o diabo ainda esteja falando ao seu ouvido, querendo jogar em você pecados que Deus até já perdoou. Mas eu quero dizer para você que Deus não desiste de você. Ele está disposto a fazer de você um vaso novo. Ele não vai te descartar, mas sim fazer um vaso novo, um vaso que se tornará morada do Espírito Santo, um vaso de honra. Para isso, nós precisamos nos deixar moldar por Deus. Lembra da figura do oleiro fazendo o barro no jarro, né? E o jarro perde a forma. Em algumas versões diz que quebrou. Isso aí é porque, às vezes, no barro, existem impurezas que estão ali, pedras, insetos, pedaços de madeira, e o oleiro tem que ir lá e tirar aquela pedra, tirar aquele galho, aquela folha, tirar aquele inseto. E é isso que Deus faz conosco. Nós precisamos nos deixar moldar. Ele tira essas impurezas de nossas vidas e ele nos molda. Existe uma frase atribuída a Albert Einstein que diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você nunca vai ter resultados diferentes se continuar fazendo a mesma coisa.
Eu sempre gostei de fazer, agora não faço mais, quando era adolescente, fazia muito exercício de matemática, e se eu ficasse seguindo aquela mesma linha de raciocínio, não iria nunca chegar ao resultado correto. Eu precisava achar outras variantes, outra forma de abordar a questão para que eu pudesse ter um resultado diferente. Se eu não me mexo, as coisas não mudarão. Se eu não me aperfeiçoo no trabalho, a almejada promoção nunca virá. Se eu não mudo os meus hábitos alimentares, não verei mudança na minha saúde. Se eu não mudo o meu jeito de lidar com as pessoas, talvez eu continue sozinho. Então nós precisamos mudar e aprender. Nós somos seres que estamos sempre aprendendo, sempre tentando melhorar. Isso é algo que nós precisamos colocar em nossos corações. Então devemos ter a disposição da mudança, mudar para o que é bom. Eu falo lá em casa com a minha filha, né? Eu vou falar algo aqui, não deveria, mas eu vou falar. Não é sobre ela, né? Sobre mim. Eu falo, olha, sempre que eu falo, eu fico engolindo F. Então eu tenho, já falo F aberto, né? Sou carioca. Então eu tenho que tentar melhorar isso, porque eu engulo, ao invés de falar palavra que tem um plural, eu tiro. Isso é coisa de carioca. O carioca fala muito desse jeito. Mas você vai tentando melhorar e aperfeiçoar. Agora vocês vão prestar atenção nisso, né? Mas não tem problema. E a gente tem que tentar melhorar ao máximo sempre. Humilhar significa reconhecer a grandeza de Deus e obedecê-lo. E esse é o único caminho que nos deixa maleáveis nas mãos do oleiro. E ele dará o significado correto às nossas vidas. Se o oleiro não atuar, nós ficaremos mortos, apáticos, insensíveis e sem propósito. Porque existem muitas pessoas que falam, eu não sei meu propósito. Eu não sei onde me encaixo na igreja. Eu não sei para que eu estou aqui nessa vida. Né? É porque ainda não entendeu o propósito que Deus tem para a vida dela. Como um vaso, se deixar moldar por Deus para que Ele faça de você aquilo que Ele quer que você seja. E Deus estava falando do povo de Judá que era vaso na mão do oleiro. Judá era vaso, Deus era o oleiro. E hoje não é diferente, nós somos os vasos. Eu sou vaso de barro. Você é vaso de barro. E Deus é aquele que dá a forma que Ele quer para cada um de nós. E o vaso, ele perde a forma nas mãos do oleiro quando ele resiste ao trabalho, como eu falei anteriormente. Quando ele resiste ao trabalhar de Deus. E como eu falei no comecinho, quem gosta de ser chamado a atenção? Eu nunca gostei de ser chamado a atenção. E ainda mais depois que você fica mais vivido, né? Vou falar mais velho, mais vivido. Quando alguém chama a tua atenção, acho que dói mais. Por isso que o adulto, ele é mais difícil de ser chamado a atenção, né? Porque nós achamos que já sabemos tudo. E quando alguém chama a nossa atenção, nós não gostamos. Mas quando Deus nos confronta e chama a nossa atenção, nós devemos parar, ouvir e nos humilhar. E nos humilhando, mudar a direção. Esse é o caminho. Se nós formos insensíveis, nós ficamos duros, não maleáveis. Se achamos que já estamos prontos e não precisamos da ajuda de ninguém para sermos moldados, também não poderemos ser trabalhados por Deus. Se achamos que podemos fazer carreira solo, caminhar sozinho, também não será um bom caminho. Deus, com o seu povo, sempre trabalhou com grupos, comunidade. O ocidental, ele tem uma visão diferente do oriental. O ocidental, ele tem mania de querer carreira solo, né? De andar sozinho, de ser mais... como é que eu posso falar? Ser mais autônomo, não gosta muito de grupo. Já os orientais, eles viviam em grupo. De qual tribo você é? Eu sou da tribo de Judá. E você? De Dan. E você? É filho de Rubem. E você? De Benjamim. Né? Benjamim. Estou com medo de falar Benjamin, né? Tá bom? É bem. De qual grupo você faz parte? De que família você é? De que família você é em Porto Alegre? Da família Rios? Da família Albino? Da família Gonçalves? De que grupo você é? Né? E é tão bom fazer parte disso. De que igreja você é? Igreja Batista em Porto Alegre. Né?
ou da Assembleia de Deus, ou, né, de outras igrejas, nós gostamos de fazer parte de algo. E Deus trabalha em nossas vidas para que nós trabalhemos em grupo, para que nós aprendamos com os outros. Ontem eu saí com um palhaço para ir no hospital evangelizar, né? Foi muito legal, irmãos. Como eu amei aqui, né? Pastor Augusto, lá como foi lindo aquilo, né? Falei, Augusto, olha, eu sou travadão, cara. Né? Então você vai, eu fico orando e distribuindo as balas. A bala é fácil de distribuir. Passava a enfermeira, uma balinha para você, enfermeiro, né? Médico, uma balinha. E o Augusto lá, brincando com as crianças. E eu ficava olhando, cara, que legal, né? Tem uma trupe, um grupo, uma trupe dele. E ele brincando com as crianças. Coisa mais linda você ver ele falando com as crianças. E arrancando um sorriso dessas crianças. A intenção dele é mais essa. Se for possível, orar, falar de Jesus para os pais. E ele fez isso, eu estava ali com ele. Como foi bacana? Uma trupe, né? Um grupo. E nós precisamos disso. E eu aprendendo com ele. Eu falei, eu não vou botar nesse palhaço, porque eu vou ser o palhaço mais sem graça do mundo, né? Mas eu fico orando. E eu fico orando, né? E a desenvoltura dele foi muito bacana. Eu aprendi muito. Como lidar com as pessoas. Depois nós fomos nos adultos, né? Ele estava naquela enfermaria com as pessoas deitadas. Ele chegava, ele não entra logo, ele pergunta se pode entrar. Se puder, ele entra, vai de leito em leito, vai brincando com as pessoas, e as pessoas começam a se soltar, né? A falar coisas e no final pedem para a gente orar também. Tudo isso com muito cuidado, muito respeito, porque ali é o local onde nós estamos de intrusos, né? Mas para poder falar do amor de Deus. É bacana isso, aprender com o outro, crescer com o outro. Deus não faz remendo no vaso. Ele faz algo novo. Deus muda o caráter. Quantas pessoas nós conhecíamos que era de um jeito, quando aceitou a Jesus, você fala, como mudou? Mas não mudou a aparência. Né? Sempre que a gente ia pregar, o pessoal fala, vai pregar. Não foi verdade. Vestiu melhor. Era igual em casa, falava, vestir um pouquinho melhor. Vai fazer exame de sangue, né? Colocava uma roupinha melhor. Mas não é isso, não é o estereótipo do cristão. É aquele cristão que você olha e você não sabe o que ele é, mas quando ele começa a falar, você fala, tem algo diferente nesse ali. Olha a atitude que ele tomou. É diferente. Isso chama a atenção das pessoas. É isso que aproxima as pessoas do Evangelho. E Deus, ele não faz um remendo, ele faz algo novo. Ele muda a essência. Nós ganhamos um novo coração. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, como está em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O barro só se tornará um vaso se passar por essas etapas. Não existe outro jeito. O oleiro, ele precisa molhar o barro. Às vezes, do lado ali do oleiro, ele está trabalhando, né, naquela rodinha, aí ele pega uma água e joga no barro. Nós vamos olhar para nós que somos barro, é a água do Espírito. Está em nós, nos moldando. E às vezes, esse barro precisa ser amassado. Quantas vezes você já se sentiu amassado? Quantas vezes você já se sentiu prensado? É igual aquele cozinheiro que vai sovar a massa. Né? Nós vimos uma série, não vou fazer propaganda dela, mas um italiano que pegava massa de macarrão e sovava. E aqueles, poxa, que legal, né? É legal fazer a própria massa de macarrão. E tocando aqueles violoncelos, aquelas músicas clássicas de fundo. Eu falei, pô, não tem coisa melhor do que assistir um documentário como esse, né? E ele sovando a massa, jogava a massa, batia na massa, de todos os jeitos, pegava aquele negócio de passar na massa, não lembro o nome. O dele era grandão, né? Como é que é o nome daquele, irmão? Hã? Rolo, E aí ele
começava a trabalhar na massa, ficava a coisa mais linda do mundo. E esse oleiro aqui, com certeza, ele não tinha um violoncelo tocando no fundo, né? Mas ele trabalhava ali a massa do barro para poder fazer o jarro. E dói. Se o barro pudesse falar, ele falava, aí não tira essa pedrinha, eu gosto dela, ela é bonita. Né? O barro pudesse falar, seria a coisa mais estranha, né? Às vezes eu estou lá em casa, tem uma cadelinha nossa, fala assim, Luna, fala. Não fala não, Luna, se falar, sai correndo. Sei lá o que pode ser, não fala, Luna. E ela fica me olhando com aquela cara, eu fico 52 anos, esperando essas coisas. Né? Mas Deus trabalha em nossas vidas assim, às vezes nós vamos ser amassados, às vezes nós vamos ser sovados, às vezes nós vamos ser forçados para podermos deixar sair algo de nós. E nós precisamos entender isso, irmãos. Tudo é um processo. Nessa vida, nós não viveremos somente no oásis, nós vamos passar pelo deserto também. E cada um tem o seu deserto. Por isso que eu falei que é tão bacana quando o Espírito Santo do Senhor faz com que você olhe para o outro e se coloque no lugar do outro. Porque o outro, às vezes, está sofrendo e você quer que ele seja igual a você. O outro, às vezes, está passando por um processo tão difícil na sua vida e você fala, caramba, hein? Que crente ele é, hein? Nem traz Bíblia para a igreja. Irmão? É tanta religiosidade que, às vezes, incomoda nós mesmos, porque nós somos assim. Às vezes, a gente dá uma de religioso e aí vem o Espírito Santo e chama a tua atenção, puxa a tua orelha e diz, Deus, me perdoa. Né? Porque nós não somos perfeitos, mas Cristo está trabalhando em nós nesse processo de nos transformar à sua imagem e semelhança, plenitude do varão perfeito que é Cristo. Deus está trabalhando e nos transformando à imagem do Rei da Glória. Depois nós vamos ao fogo, além de apanharmos, né, sermos sovados, amassados. Depois que está tudo prontinho, você fala, agora acabou. Não, você vai passar pelo fogo. E aí, depois desse fogo, você estará pronto. E você será um vaso caríssimo, mesmo sendo vaso de barro, para sermos usados em algum lugar por Deus. Nós teremos o nosso lugar de utilidade na obra de Deus, na igreja, em nossos meios de convivência e influência. Cada um aqui é um vaso de honra e tem a sua utilidade, os seus dons para a edificação do corpo e para abençoar outros. Existem lugares, irmãos, que só você entra, eu já falei isso diversas vezes aqui, mas é porque é verdade. Existem pessoas que só você tem acesso, mais ninguém. Essa missão, ela é sua missão. Às vezes não é de mais ninguém, Deus te levantou para você falar com aquela pessoa. Fale o que Deus colocou no seu coração. Um vaso de barro transformado em vaso de honra, pelo que está dentro dele, o próprio Espírito Santo de Deus, e é isso que nos faz vasos valorosos, nem tanto o vaso em si, mas o seu conteúdo é o que nos torna tão preciosos aos olhos do Pai. Conforme eu falei no meu último sermão, irmãos, baseado na carta de Hebreus, Deus se manifesta a nós de diversas maneiras, e uma delas é através da Bíblia Sagrada, a Bíblia, a palavra de Deus, o maior best-seller do mundo, lido em quase todas as nações, traduzido por quase todas as línguas. É a palavra de Deus. Esse livro aqui, ele não contém a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. No último sermão, em um ato falho, eu falei que contém a palavra. Agora vai bombar lá, todo mundo vai ver o vídeo, né? Mas eu falei isso, irmãos. Eu não sei de onde, porque eu sempre defendi que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante. Assim é a Bíblia. Você pode confiar nesse livro, ou melhor, no Deus que capacitou homens para escreverem esse livro. É um livro inspirado por Deus, mas é o poder dele para transformar vidas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai falar isso, que ela é viva e eficaz. Se você quiser ver, em João 10:35 também fala, em 2 Timóteo 3:16 também fala sobre isso. Por isso nós devemos recorrer à Bíblia Sagrada para que possamos ver
aonde nós precisamos ser moldados por Deus, é através dela. Ela é o nosso filtro. Não é a opinião do fulano, do cicrano, é através da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita em nós. Ela irá penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Não há nada que fique da mesma maneira quando ouvimos a Deus e nos humilhamos diante de Deus. Não há nada que fique da mesma maneira. E o que lemos hoje, nessa Bíblia, foi confirmado pelo que foi encontrado lá nas cavernas de Qumran. 2 beduínos estavam apacentando as suas cabras e em um determinado momento, uma das cabras sumiu. Ele tinha seu rebanho. E aí o beduíno olhou assim e falou, deve estar dentro da caverna. Pegou uma pedra, tacou dentro da caverna e ao invés de ouvir, eu não sei se cabra, ovelha faz barulho, né? Agora não sei como é que a cabra faz, se é a mesma coisa, né? Não ouviu ali o mé da cabrinha, né? Ouviu um vaso quebrando. Vaso quebrando? O que pode ser isso? Aí os 2 beduínos entraram na caverna e viram que encontraram os manuscritos do Mar Morto. Encontraram muitos vasos, praticamente uma altura dessa, mais ou menos aqui, né? Encontraram esses vasos, e dentro desses vasos de barro, o que estava lá? Os manuscritos, que muito provavelmente tenham sido escritos pelos essênios, porque eles não concordavam com a bagunça que estava no templo, os fariseus, então eles se afastaram disso e começaram a copiar a Bíblia, na verdade não era a Bíblia, era o Antigo Testamento, e praticamente todos os livros do Antigo Testamento, com algumas exceções, estavam nesses vasos de barro, contendo a palavra de Deus. Isso nos lembra alguma coisa? Nós, né? Nós somos vasos de barro, e dentro de nós está a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É isso que nós devemos guardar dentro de nós. O propósito desses vasos são definidos pelo oleiro, por Deus. Nós seremos vasos segundo o propósito dele, como eu já falei. Em João capítulo 18, versículo 4, fala que nós somos vasos nas mãos do oleiro, ele faz do vaso que ele quiser. Em Isaías 64, 8, fala que somos barro, e o nosso oleiro é Deus, somos obras da tua mão, e Deus não é repetitivo. Por que eu falei de Qumran, né? Porque eles pegaram aqueles manuscritos e começaram a comparar com o que eles já tinham, a Septuaginta, né? E outras literaturas que deram e acabaram combinando na palavra e compararam, não havia erro. Ou seja, está tudo certinho com os originais. Não há nenhuma contradição na palavra de Deus. E Deus, ele faz cada um de nós diferente. Eu sou de um jeito. Eu gosto de brincar, às vezes eu brinco lá em casa, até passo um pouquinho do que deveria brincar, fico meio bobão, brincando. Tá muito bobão. Então tá bom. Vou ser homem sério aqui, né? Mas cada um é de um jeito. E na frente das pessoas eu não sei brincar muito, né? Mas, como eu estou em família, a gente se solta mais. Isso é gostoso e cada um é de um jeito. Tem aquele que já é extrovertido, que brinca com todo mundo. Tem aquele que é mais na dele, que não gosta de falar tanto. Cada um é de um jeito. Alguns têm um tipo de habilidade, outros não. E dentro da casa de Deus, cada um tem um dom. Você tem um dom, eu tenho um dom. E nós precisamos colocar ele à disposição do nosso Deus. E Deus nos fez único, é por isso que cada um tem o seu próprio dom. Deus colocou a sua assinatura em nós. A sequência de Fibonacci, agora eu sei que o Helder vai me olhar, ele é matemático, né? A sequência, se eu errar, me ajuda aí, viu? A sequência de Fibonacci ela foi descoberta na natureza. São números, né? São dentro de uma forma. Você vai ter ali uma numeração dentro daquela forma, que parece uma concha, nessa forma aqui, né? Sequência de Fibonacci. E essa é chamada a assinatura de Deus. Por quê? Porque em muitas coisas na natureza existe a sequência de Fibonacci. O enigmático número de ouro ou a espiral áurea. Né? Eu está sorrindo lá, viu? Quando você quiser conquistar alguém, fale com quem ele gosta, né? Matemático, vou conversar um pouquinho sobre matemática com ele.
Mas isso está em todas as partes. Se você olhar nas sementes de girassol, você pegar aquela semente, você vai ver que a sequência de Fibonacci está lá. Aquela numeração correta que Deus fez. A assinatura de Deus. Nas ondas do mar, você vê naquela forma da onda, ali está Fibonacci. Nas galáxias, agora é o Lucas Lomelino. Cadê o Lucas? Lucas gosta, né? Coisas de astronomia com ele mesmo. Então, nas galáxias, você vai ver Fibonacci. Na formação de um furacão, já olhou o furacão de cima? Assim, geralmente, quando tira uma foto ou filma de cima, a sequência de Fibonacci. Ou no Nautilus marinho, esse mais ainda, que tem a forma de Fibonacci. Se você pegar a numeração correta, a matemática está ali dentro, não foge nada. E eu usei, durante algum tempo, Fibonacci. Eu atuei na Bolsa de Valores, não como trabalhando nela, né? Mas me aventurando lá, né? Comprando algumas ações e tal. Eu não sou rico não, viu? O carro blindado não está aí fora nem nada. Mas você olhar no gráfico, você fala, Fibonacci. E aí o pessoal do grupo que tinha falado a conta, vende, e estava certo, eu falava, gente, isso é louco. Não, matemática. Não é louco. Era Fibonacci. Você olhava nos candles, né? Que tinha, dependendo do tamanho do pavio, do candle ali. Você via, caramba, vai dar venda, vai dar compra, vai dar certo e dava certo. Era incrível isso. Também usei na fotografia, eu falei, ouro preto é incrível, irmão. Por que eu não tinha ido lá, mas né, eles ficavam mostrando as fotos, esse lugar não. É incrível, para quem gosta de tirar fotos. E lá, você tira fotos de todos os tipos de paisagem, de casa, de casamentos, e você pode enquadrar dentro de algo chamado Fibonacci. Dentro da fotografia, você imagina a figura e você encaixa, como é que chama? O alvo da sua fotografia. Tem um nome, né? Tem a fotografação. Não é o foco, é a pessoa, é o assunto da fotografia. Você encaixa ali e fica perfeito. Quem olha tem aquele visual gostoso de ver a foto. Tem ciência para tirar foto, é engraçado mesmo. E Fibonacci está também na fotografia. Mas quando eu falo de assinatura de Deus, não é somente Fibonacci, mas é também a pura imago Dei. Eu vou fazer algo aqui, não precisa olhar não, mas se quiser olhar, olhe para o lado, você vai ver a imago Dei do seu lado. Bacana, né? A imago Dei. Aquilo que nos foi dado na criação, que foi distorcido pelo pecado, mas que Deus nos molda novamente, fazendo uma nova criação, e assim mostra ao mundo a sua assinatura restaurada em cada um que se dispõe e se humilha diante dele. Gênesis capítulo 1, versículo 27 fala: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, a imagem de Deus. Qualquer ser humano que você olhe, você vai ver a imagem de Deus. O barro comum, ele tem uma imagem distorcida, essa é a verdade. O homem sem Deus, ele está distorcido. Mas depois que o olheiro pega, com as suas mãos talentosas, e começa o processo de trazer à forma aquilo que era antes, tudo se transforma. E o resplendor da sua glória é evidenciado através de cada um de nós. Essa é a assinatura de Deus na sua vida, na minha vida. No livro Jeremias, o chamado e a paixão de um profeta, do pastor Abner Ferreira diz, já estamos concluindo, irmãos, que um aspecto importante que aprendemos com o profeta é que quando seguimos a Deus, os resultados são duradouros e eficazes. Escrevam isso do lado da sua Bíblia, se vocês quiserem, em algum lugar. Quando seguimos a Deus, os resultados são duradouros e eficazes. E a submissão, ela é uma ação do obedecer irrestrito, ainda nas palavras do pastor Abner. É ter um espírito obediente, mesmo quando não houver ninguém por perto. Essa é a verdadeira obediência. Você não obedece porque o teu chefe está olhando. Você não obedece porque o pastor está vendo. Você não obedece porque o irmão vai te ver na rua. Não. Se você pudesse viver numa ilha isolada, sem ninguém, ainda assim você obedeceria a Deus ali.
E continuando nas palavras do pastor, o melhor modelo de submissão é Cristo. É Ele. Não sou eu, não olhem para mim, vocês vão se machucar. Olhem para Cristo. Ele é o melhor modelo de submissão. Grifo meu, aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. A humildade é uma das qualidades que Deus mais aprecia nos seus filhos. Na Bíblia está escrito, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que essa seja a nossa meta diária e que possamos ser maleáveis nas mãos de Deus para que Ele cumpra em nós o seu propósito. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé para que a gente possa orar e encerrar esse momento de culto com a igreja. À sua frente. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque somos vasos na tua mão. E como vasos, seremos colocados em lugares onde outros vão nos ver, onde outros poderão apreciar a tua imagem em nós. Não é aquilo que está dentro do meu coração, tão somente que eu penso, que eu quero, mas o que o Senhor quer para a minha vida, Pai. Obrigado porque como vaso dentro de nós está aquilo que é mais precioso, o Espírito Santo de Deus, a tua palavra. Obrigado, Senhor. E como vasos possamos nos deixar ser moldados pelo Senhor, sem resistirmos, apenas ouvindo a tua palavra, humilhando-nos e obedecendo. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de cada um de nós, como o Senhor já teve, quando enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Somos gratos, Pai. Nosso coração rejubila diante do Senhor quando olha para a tua glória e vê o quanto o Senhor nos ama, apesar de nós. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço para o seu irmão. Faça um bolinho de chuva, apesar que hoje está sol. Mas possamos voltar à noite e revigorar. Amém?